Olá galera, vim aqui para mostrar para vocês agora um aplicativo também para ajudar a estudar os segmentos hepáticos e já para deixar mais claro aí também o estudo desses segmentos. Então vou pedir para vocês assistirem o vídeo de lado, que o aplicativo funciona assim. Esse é mais um aplicativo da Emory University. Bem, aqui temos o fígado, né? E o detalhe para entender os segmentos hepáticos aqui, galera, é o seguinte: é mais fácil entender os segmentos hepáticos, certo? Quando a gente faz, e os nomes, né, na verdade, e os nomes deles, quando a gente faz isso aqui com o fígado. Pois essa é a posição anatômica do fígado. Ele fica inclinado, tá? Ele fica com inclinação. Ele não é como às vezes está até apresentei na aula uma referência um pouco mais antiga, estava assim, né? E aí isso muda completamente o nome dos segmentos. Se a gente faz essa inclinação aqui do fígado, fica bem mais fácil de entender. Tá? A primeira coisa é identificar aqui a linha de Cantelier, que é essa linha que está saindo aqui da vesícula biliar, passando por cima aí do lobo direito anatômico, né? Que a gente viu, e chega até a veia cava superior ali, ó, certo? Essa linha acompanha toda essa parte amarelada aqui, que são os segmentos, beleza? Bem, identificando essa linha, a gente tem noção do que é o fígado direito, funcionalmente falando, né? O fígado direito e o fígado esquerdo, né? Os dois lobos do fígado, tá? Então, essa linha faz a divisão aí pra gente. Agora é o seguinte, vamos estudar primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito. Aqui no lado esquerdo, nós temos um segmento todo em amarelo, esse é o segmento medial do lobo esquerdo, e um segmento que está com duas cores, né? Está com laranja e vermelho. Estou falando que isso é uma subdivisão do lobo esquerdo. A parte em amarelo é um segmento medial do lobo esquerdo. E essa parte que está com duas cores, vermelho e laranja, é uma parte lateral, certo? Se a gente observa na posição anatômica, né, tá aqui, nós temos aqui o segmento 2, tá? Também chamado de segmento, ó, a posição anatômica, para entender agora o nome, segmento póstero lateral esquerdo. É posterior, certo? Em relação ao segmento 3. E ele fica na parte lateral do lobo esquerdo, pois o fígado fica inclinado. E aí temos a referência correta para chamar ele de posterolateral. Se esse é o posterolateral, claro que aqui a gente vai ter o segmento 3, que é o anterolateral. Tá bom? Aí nós chegamos aqui no segmento em amarelo, que ainda é lobo esquerdo do fígado, e ele está dividido em duas áreas, né? Isso seria o quarto segmento hepático, e ele é chamado de medial, tá? Claro que se a gente observar na posição anatômica, ele tem ainda uma subdivisão aqui, e a gente chamaria essa parte de cima dele, na verdade de trás, né? Isso aqui é póstero medial esquerdo e aqui é o antero medial esquerdo. 4A, póstero medial esquerdo, e 4B é antero medial esquerdo, certo? Depois a gente vem para o lobo direito. Claro que a gente está observando a face diafragmática do fígado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui também a gente observa então 4 segmentos, né? E aí a gente vai começar, claro, como a gente começou no lado esquerdo, pela parte lateral. São 2 segmentos, tá vendo? Aqui a gente tem o segmento 6 e o segmento 7. Os dois são laterais. Só que agora a gente vai chamar esse de antero,
Vamos começar pelo sétimo. Pelo sétimo segmento, então fica posterolateral, só que direito. Esse aqui fica anterolateral direito. Esse é, então, a subdivisão lateral aí do lado direito do fígado, certo? Dividido nesses dois segmentos hepáticos. Depois a gente tem a parte medial do fígado, em que a gente tem o segmento 5 e o 8. O segmento 5, o 8, aliás, ele é o segmento póstero-medial direito, certo? Lembra que pela posição anatômica, né, o fígado fica inclinado. Então ele é póstero-medial, por causa que ele faz parte aí da região, né, do lobo direito do fígado na parte medial. Então, póstero-medial direito. E aqui o antero-medial direito, certo? Faltou só um segmento e ele não é visto pela face diafragmática, a gente vai ter que virar o fígado. Está aqui ele. Esse é o primeiro segmento, chamado segmento caudado. Pela face visceral aqui, a gente também consegue estudar aí a maioria dos segmentos hepáticos, né? A gente tem aqui lá o posterolateral esquerdo, o anterolateral esquerdo. Esse aqui é uma parte do segmento medial do fígado, é o que a gente viu que era o anteromedial, certo? Então só faltou esse aqui para a gente ver, né? Que era o posteromedial direito. Esquerdo, desculpa. E aí, no lado direito do fígado, né? No lado direito do fígado, nós temos aqui a visualização pela face medial de 3 segmentos. Aqui nós temos, né, o segmento 5, que a gente viu que era o anteromedial direito. A gente viu aqui a parte lateral também. Então a gente tem o segmento na posição anatômica. A gente consegue visualizar o anterolateral, que é o 6, anterolateral direito, e aqui o posterolateral direito, que é o 7º. Então, se for estudar por número, aqui pela face visceral fica bem fácil, né? 1, 2, 3, uma parte do 4, 5, 6 e 7. O 8º não dá para ver pela face visceral, que é essa face que a gente está observando. Certo, galera? Deixa eu botar Ops. Isso. Na posição anatômica aqui. Aqui, pronto. Tirar a transparência. E aí nós temos aí, ó, aqui para quem quiser estudar os setores, ó, que eram aquelas linhas que a gente estava falando, né? Certo? Então, tem as linhas aqui para observar exatamente aquilo. E os segmentos. Então, é um aplicativo bem fácil de estudar. Além de também dá para estudar aí, ó, veia cava inferior, aproxima aqui, veia porta do fígado, né? A vesícula biliar, ducto cístico, colédoco, e aqui a formação do ducto colédoco com o ducto hepático comum, juntando com o cístico, né? Aqui, certo? Bem interessante, né? Dá para estudar aí o pedículo hepático também, né? Que é a artéria hepática própria, vermelhinha, aqui. Beleza, turma? Aqui, ó, desembocadura de veias, para quem não conseguiu entender também. Olha só. Deixa eu dar um zoom out aqui. Isso. Aqui a gente tem
a chegada de veias hepáticas aqui, né? Se a gente olha por transparência, a gente vê que são 3 veias hepáticas. Opa. 3 veias hepáticas. Ó, tiro o fígado aqui e a gente consegue ver. Ó, aqui a média, direita, esquerda. Bem aqui, essa média é também conhecida, medial, aliás, é conhecida como central também. Aqui à esquerda e aqui à direita. 3 veias hepáticas desembocando aí na veia cava inferior. Certo? E é por onde sai o sangue venoso que entra, que chega no fígado, né? Chega no fígado pela veia porta aqui. Vai até capilares sinusoides, né? Aqui está em roxinho para a gente observar. E dos capilares sinusoides volta para a parte venosa aí no fígado. E o sangue sai junto com o sangue que chega arterial, né? E posteriormente chega também na parte venosa. Certo, galera? Dá para estudar o ligamento falciforme também aqui, vamos ver? Não dá. Tira a transparência. Bem, o ligamento redondo dá. Certo, turma? Ligamento venoso que a gente viu, dá para ver só um pedacinho aqui dele. Essa parte branquinha chegando na veia cava inferior. Isso aqui era uma veia, né? Na parte da circulação fetal. Assim como ela é a continuação, na verdade, do ligamento redondo, certo? É o ducto venoso que passa aí quando chega a veia umbilical, que é o ligamento redondo. Ele é em continuação aqui com essa parte esbranquiçada que a gente estava falando agora para vocês, aqui, que é o ducto venoso, e por aqui que chegava o sangue arterial proveniente da mãe, certo? Aqui vocês notam que tem essas linhas brancas aqui em cima, ó, tá vendo? O que deixa uma coloração diferente dessa área onde a gente estudou os segmentos aqui, por exemplo, onde a gente estudou aqui a parte da frente do fígado, os segmentos anteriores aqui do fígado, né? Aí tem essa área aqui, ó. Essa é a área nua do fígado, com coloração diferente. É uma área que não tem peritônio. O peritônio visceral, que a gente comentou também. O peritônio tá aqui representado por essa película que aqui está branquinha e vai recobrir a maior parte do fígado. Tá vendo? Maior parte. E tem uma área que fica sem, ó, que é essa área bem posterior aqui no fígado. Que aqui a gente está visualizando por cima agora, né? Dessa forma, o peritônio ele passa por baixo do diafragma e se prende no fígado. Essa é a área nua do fígado, essa área em destaque aí. E, como eu falei em aula também, o peritônio visceral ele tem vários nomes de acordo com os locais que ele passa. A gente viu ele com o nome de aumento menor, aumento maior, né? Mesentério e assim mesocolo. E aqui no fígado, essa área delimitada por essa linha branca aí, a gente chama de ligamento coronário. Uma fixação aí do fígado na porção inferior do diafragma. E estão vendo que o ligamento coronário termina em 2 pontinhas, né? Essa pontinha aqui e tem lá no outro lado também essa pontinha aqui, ó. Certo? Essa pontinha de cada lado a gente chama que são as extremidades do ligamento coronário, que é essa linha branca que a gente está vendo aí. Essas 2 pontas do ligamento coronário são os ligamentos triangulares. Então,
né, a gente viu que o fígado, o mesentério, o nosso peritônio visceral, ele recebe esses nomes, né, de ligamentos, muitas vezes, dependendo da área que ele se encontra. E aqui não é diferente, certo, turma? Era isso, bons estudos, um abraço.